Fala pessoal, esse é o canal Pirinha Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 156 do Enem de 2019. Vamos lá? Durante suas férias, 8 amigos, dos quais são canhotos, 2 são canhotos, ou canhotos, né, como preferirem, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 canhotos jogadores, por 2 jogadores canhotos, certo? De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Então imagina lá que a gente tem 8 jogadores, a gente tem o jogador A, o B, o C, o D, o E, o F, e aí tem mais 2 ainda que são canhotos, tá? Então a gente tem aqui o G e o H. Então esses daqui eu tô falando que são canhotos. Opa. E os outros aqui não são canhotos, são destros, né? A gente vai representar aqui o destro por D maiúsculo. Vamos colocar um X e um Y ali, tá? Não, espero que não te confunda isso, é só para não ficar achando que é a mesma coisa, tá? Aqui o X e os canhotos eu vou chamar de Y. Então imagine aqui que eu vou formar 4 duplas, tá? Então primeira dupla, segunda dupla, terceira dupla e quarta dupla. Aí os canhotos eles não podem ficar na mesma dupla, não podem formar uma dupla. Então eu vou distribuir aqui, né, esses canhotos que eu estou chamando aqui de Y, eu vou distribuir eles aqui, por exemplo, um aqui na primeira dupla e um aqui na segunda dupla. Aí observa o que vai acontecer. Eu tenho, quando eu for distribuir os outros, mais 6 pessoas aqui para escolher para ficar com um desses canhotos. E quando for para escolher para ficar com outro canhoto, eu tenho mais 5 pessoas para escolher. Tá? Isso já me dá aí para fazer 6 vezes 5 no primeiro cálculo. Tá? Em relação aqui ao valor para esses caras aqui, observa que quando você for formar uma dupla aqui, você vai ter uma combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Por que combinação? Porque se eu colocar aqui, por exemplo, o A e o B, ou o B e o A, essa ordem não importa. Então, se a ordem não importa, é uma combinação. E aí, quando eu for escolher aqui para a segunda dupla, eu tenho uma combinação, vão sobrar 2 ainda elementos, 2 pessoas, né, nesse caso, e eu vou agrupar elas em uma dupla. Então, o que vai dar? Isso aqui a gente já sabe de cara que dá 1, né, pessoal? Porque se eu tenho 2 pessoas e quero saber a possibilidade de formar dupla com essas 2 pessoas, dá uma dupla só. Mas esse cara aqui a gente precisa calcular. Então, eu vou calcular aqui do ladinho, né, essa combinação aí de 4 elementos tomados 2 a 2, tá bom? Então, vamos lá calcular aqui. 4 elementos tomados 2 a 2 vai ser 4 fatorial, dividido por 2 fatorial. Opa, cliquei na caixinha ali sem querer. Deixa eu esperar aqui sair a caixinha. Aí. Vai ser 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2 fatorial. Então, isso aqui vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial é 2 e 4 fatorial, 4 menos 2 fatorial também vai dar 2 fatorial, que é 2. Então, aqui vai ficar o que para nós? Vamos abrir aqui essa combinação em 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o próprio, nem precisaria colocar. E esse 2 vezes 2 é 4, que me permite aqui simplificar. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos que fazer vezes essa combinação aqui, que deu 6, ok? E vezes o valor ali da última, que deu 1. Então, aqui se a gente for resolver, ó, 6 vezes 5 dá 30. E 3 aqui vezes 6 dá 18, com mais o 0 ali, 180. E 180 vezes 1 dá o próprio 180. Só que aí, gente, o que a gente tem que analisar? Ele está contabilizando aqui, por exemplo, imagine que aqui eu tenho o A e o B, e aqui eu tenho o C e o D. O fato de eu trocar eles aqui, como sendo a terceira ou a quarta dupla, ele está contabilizando como possibilidades diferentes. Mas não interessa a ordem das duplas, né? A B pode ser a terceira dupla, ou pode ser a quarta dupla, enfim. Mas ele está dividindo em 2 partes. Ou seja, ele está contabilizando de forma dobrada. Então, eu preciso dividir ainda esse 180 aqui por 2. E a metade de 180 é 90. E, portanto, a alternativa correta é a letra C. Ok? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.